Se você é mais uma daquelas pessoas que gosta de Isekai, você precisa assistir Shangri-La Frontier. É um anime realmente muito bom e que acabou de chegar à sua segunda temporada. E chegando nessa segunda temporada, eu tenho certeza que se você assistir esse anime, você vai querer desenhar algum personagem de Shangri-La. Assiste o vídeo até o final que eu vou te explicar passo a passo como desenhar qualquer personagem desse anime, te passando várias dicas de como evoluir mais rápido suas artes e como desenhar mais facilmente personagens de anime. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley, e nesse vídeo vamos apresentar os personagens de Shangri-La Frontier. É um anime muito tranquilo, tá? Não é um anime difícil de se desenhar. Se você tá com medo, ou se você não assistiu esse anime ainda, mas gostou do traço e quer fazer esse personagem, pode ficar tranquilo que é um anime bem de boa de fazer. Vou te passar várias dicas que vai facilitar ainda mais o seu processo final. Explicando rapidamente para você que não conhece essa série. Essa série eu vou te explicar como desenhar os personagens daquele anime. Como eu vou fazer isso? Eu vou te explicar qual é o traço que tem aquele anime. Por quê? Todo anime tem um traço específico, porque ele foi criado por um desenhista. Então, assim como eu, assim como você, assim como a pessoa que criou esse anime, ele tem o traço próprio. Então, os personagens que ele criar vai estar naquele traço do autor. Então, a gente vai pegar, aprendendo quais são esses traços, quais são essas características do traço dele, a gente vai conseguir fazer esse personagem mais facilmente. Essa imagem do Sunraku, fala Sunraku, na verdade é um codinome dele no jogo, mas eu vou fazer esse nome mesmo, não tem problema nenhum. O que a gente vê nele? Primeiramente, o rosto dele é mais pontiagudo, é um rosto mais projetado para frente, mas não é um rosto muito alongado. É meio que um aspecto, assim, o formato do rosto dele é um aspecto meio que oval, porque não é extremamente arredondado, também não é muito quadrado. Então ele fica meio que no meio termo entre eles. Então é um aspecto mais oval. Isso é muito importante para você conseguir fazer esses personagens, tá? Ver o formato do rosto é muito importante e já ajuda muito na hora que você estiver construindo o seu desenho. E esses personagens de Shangri-La, eles têm um rosto mais oval. O importante é você não fazer muito arredondado, mas também não fazer quadrado ele. Você fazer ele num meio termo, sempre com uma ponta ali no queixo. Outra característica muito legal. Os olhos são olhos bem grandes e bem vivos. Então tu consegue ver que tem bastante luz, bastante sombra. Não é um efeito simples assim, só para fazer uma pintura normal, não. Ele realmente é um olho com bastante vida, bastante luz e sombra realmente. Então o olho também é uma parte muito legal desse anime, porque ele tem um tamanho bem legal, é um tamanho bem bom. Outra característica muito legal, as mechas do cabelo desses personagens são muito compridas, são mechas realmente mais alongadas. Isso é muito importante você fazer e você entender. O cabelo é uma parte meio única no desenho, porque você vai desenhar o cabelo em basicamente todas as suas artes. Todas as suas artes, todos os seus desenhos vai ter cabelo. Então eu sempre recomendo de você aprender a fazer essa parte. E para isso eu te aconselho a clicar na playlist tutoriais de desenho no final desse vídeo. Quando você estiver chegando no final desse vídeo, clica na playlist tutoriais de desenho, que vai aparecer o que? O primeiro vídeo dela é um vídeo ensinando a desenhar cabelo. Que isso é muito importante, porque como eu falei, vai aparecer em todo desenho é muito importante que você saiba isso. Então, lá esse vídeo eu vou explicar mais detalhadamente. Aqui eu vou te passar uma dica mais simplória assim, mas que já vai te ajudar bastante. Sempre lembre, o cabelo ele tem muita vida, o cabelo ele tem que dar um aspecto natural. Qual é o maior erro de 99% dos desenhos que eu vejo de pessoas que me mandam desenhos, por exemplo, lá no Instagram, que é o link, por exemplo, tá aí na descrição. Todos os inscritos, eles pegam, me mandam desenho, vão analisar, coisa assim, interagir lá nos stories. E eles sempre erram nisso, na parte do cabelo. Quando eu tenho que passar dicas sobre arrumar os cabelos dos personagens deles, essa é o mesmo erro sempre. O cabelo é muito duro, o cabelo ele é muito sem vida.
todas as mechas do cabelo são exatamente no mesmo tamanho, na mesma posição, é tudo muito igual. As mechas em si são todas muito iguais. Isso dá um aspecto pro cabelo horrível, dá um aspecto de realmente um cabelo duro, um cabelo morto, um cabelo sem vida, sem movimento. Então sempre lembre, quando você estiver desenhando o cabelo, o ponto principal que você precisa fazer é desenhar um cabelo com cada mecha sendo única, cada mecha tendo vida própria. Isso é muito importante, isso faz muita diferença. Não é só no cabelo, tá? Qualquer parte que você precisa dar um aspecto um pouco mais natural, essa dica ela serve também. Então, por exemplo, se você estiver fazendo uma paisagem, algum fundo que tem que dar um aspecto mais natural, dificilmente tu vai fazer ele simétrico, os dois lados iguais. Tu vai fazer aquele fundo lado esquerdo igual ao lado direito. Por que isso? Quando você faz algo assimétrico, algo mais irregular, dá um aspecto mais natural. Claro, dependendo da situação. Por exemplo, um rosto não, o nosso rosto ele é mais simétrico do que assimétrico. Então, quando você estiver desenhando o rosto, você precisa fazer os dois lados iguais. Tudo bem. Mas agora, por exemplo, uma paisagem de uma árvore, você vai fazer algumas árvores no fundo. As árvores não são idênticas, você não pode fazer as idênticas, você tem que fazer cada árvore sendo única. Se você fazer todas as árvores do seu fundo, do seu desenho iguais, vai ficar estranho, vai ficar artificial, vai ficar ruim. A mesma coisa serve para poderes. Se você está desenhando algum poder e você tem alguns raios, algum efeito de fogo, algum efeito de luz, e você faz todos os raios iguais, mesmo formato, mesma posição, mesma grossura, mesmo tudo igual, fica muito estranho, fica muito robótico, fica muito artificial. É importante que quando você esteja desenhando, algumas partes do desenho você dê um aspecto de muita naturalidade, para que ele combine com o desenho. Então, essa dica de fazer cada mecha do cabelo ser única é muito importante. Então, faça mechas mais compridas, mais finas, mais grossas, mais pontiagudas, um pouquinho mais para um lado da esquerda, um pouco mais para o lado da direita. Analise esse desenho do Sunraku aqui, que tu vai ver que cada mecha, melhor dizendo assim, cada mecha dele é única. Não existe mechas iguais em nenhuma parte desse personagem aqui que eu estou mostrando aqui na tela. Então, isso é muito importante você entender. Isso é uma dica muito legal. Outra dica também interessante. O formato de corpo deles, assim, o traço do corpo deles é um traço até que legal de se ver. Porque eles não são personagens extremamente musculosos, mas eles não são personagens magrelos. Por quê? Porque eles são guerreiros e eles estão num jogo. Então isso faz muita diferença. Como eu falei, ele é um Isekai, então ele vai para o mundo do jogo, então ele vai para um mundo fictício. Então é mais natural, é mais fácil de tu botar um corpo perfeito, entre aspas. É mais fácil tu dentro do jogo tá com um corpo sarado, tá com um corpo mais forte, um corpo mais musculoso, porque ele se encaixa melhor para a obra. Principalmente falando que eles estão sempre lutando, eles têm classe de guerreiros e coisa assim. Então tu vai ver que nessa parte do corpo, tu vai ver que tem muitos personagens que eles estão mais nessa classe de guerreiro, assim, de lutar corpo a corpo, de agilidade e tudo mais. Tu vê que eles são personagens um pouquinho mais musculosos, são uma musculatura mais definida, uma musculatura mais volumosa, algo um pouquinho maior. Aí, tem alguns outros personagens que tu já vê que eles lutam mais recuado, mais magia, tu vai ver que o traço, assim, tu vai ver que o físico deles é um pouco mais magrelo, um pouco mais esguio. Então é interessante, só dando uma adendo aqui, porque eu sempre falo isso também. Eu não falo muito de corpo por causa que é muito raro de tu ver. Não é comum, tá? O desenhar corpo não é algo comum. Corpo inteiro é bem raro. Muito raro tu vai ver alguma referência que tá o corpo inteiro do personagem. Tu vai encontrar um tronco pra cima, cintura assim, e olha lá, uma cintura. Perna é muito difícil tu ver, talvez tu desenhe uma perna ali, dependendo do ângulo, mas geralmente tu vai ver o tronco pra cima. Então eu falo pouco porque tu não usa tantos desenhos, não é tão usual, mas só fica esse adendo aí, tá bom? Então, basicamente as características do Sunraku aqui: o olho dele é grande, com uma pintura bem viva, uma pintura muito boa. O traço do rosto dele é um rosto mais oval. Isso também é bem legal de se fazer, porque é um pouco comum esse traço, então não tem nada de diferente ou extremamente complexo de fazer.
E os cabelos dele são cabelos com mechas extremamente longas. A minha principal dica aqui para você desenhar ele é aprender a fazer os cabelos, é aprender a dominar bastante como desenhar cabelo e tomar bastante cuidado nessa parte, que para mim ela é com certeza a parte mais complicada assim do desenho dele. Então, essas são as características principais desse personagem, do protagonista do Shangri-La Frontier. Agora vamos botar uma imagem com mais de um personagem desse anime na tela pra gente ver como essas características elas se repetem. Então vamos lá agora. Antes de continuar o vídeo, gostaria de pedir que se você tá gostando, não se esquece de deixar um like no canal e compartilhar com um amigo, tá? Isso realmente ajuda muito aqui no engajamento do canal e me ajuda muito a continuar crescendo aqui no YouTube, aqui na plataforma. Também gostaria de pedir que se você acompanha o meu conteúdo, você gosta das minhas dicas, você gostaria de me ajudar, tem o Seja Membros, tá? O Seja Membros é uma opção que eu habilitei aqui, muito legal para que realmente você possa ajudar aqui nas condições financeiras do canal, tá bom? Então tem vários benefícios aí embaixo, dá uma olhadinha por favor. E também tem um benefício de vídeos exclusivos, tá? Eu vou estar postando um vídeo por semana para os membros também, tá bom? Então se você realmente gosta do canal aqui, se você realmente quer apoiar aqui o canal, dá uma olhadinha aí no Seja Membros, que eu realmente tentei botar um preço super acessível e vai me ajudar muito, de coração. Eu fico muito feliz se isso acontecer, tá bom? Então, agradeço muito se você fez qualquer uma dessas coisas, que realmente já ajuda muito aqui no canal. E vamos voltar para o vídeo agora. Botei essa imagem com esses três personagens que basicamente são os três protagonistas do anime. Tem um Suhaku na direita ali, que eu sei que talvez tenha pensado isso, que eu peguei ele na forma humana, sendo que o anime inteiro ele passa com essa cabeça de pássaro. Mas essa cabeça de pássaro não tem o que eu falar, é completamente atípico do anime inteiro. Então basicamente ele vai ter um olho ali grande, o formato do rosto dele não tem bem exatamente um formato, que o bico dele é a maior parte de tudo, então não tem muita característica que eu posso falar da cabeça dele de pássaro, por isso que eu não usei essa skin dele, vamos botar assim. Então tem ali o Suhaku na direita e os dois personagens na esquerda, que são os mais, assim, os que mais aparecem, tirando o protagonista, obviamente. Então primeiro vemos, assim, o formato de rosto dele, os dois são mais oval. Nessa imagem aqui ficou um pouco mais pontiagudo, mas o oval também é meio que se enquadra, por quê? Ele não é muito arredondado esse formato de rosto, mas também não é muito quadrado, ele tá meio que um meio termo entre eles. Então o oval pode se encaixar assim. Esse desenho aqui, nesse exemplo, por exemplo, aqui eles estão mais pontiagudos, mas eles também dá para se enquadrar no oval assim também. Então os dois personagens estão assim na esquerda. Apesar da menina loira ali, ela nem aparece muito, porque ela tá sempre meio que com o cachecol. Outra característica também, o olho deles, tu vê que é um olho grande. A personagem do meio, o olho parece menor, porque ela tá com essa falha no cabelo dela, assim, que ela tá com essa calvão de cria aí, que tu vê que a testa dela ficou muito mais comprida, então dá um aspecto do olho dela ser menor, tá? Isso é aquela questão de proporção, tá? Quando você faz um desenho com um detalhe pequeno, vamos botar assim, um detalhe médio, e logo perto dele você faz outro detalhe muito grande, ou outro traço assim, outro espaço muito grande, ele fica com um aspecto menor. Como assim? Se você desenha o mesmo olho, se você pegar uma régua, os dois olhos desses personagens aqui, tanto a menina do meio quanto a da esquerda, são o mesmo tamanho. Mas por que o da esquerda parece muito maior? Porque o da esquerda tem muito menos espaço sobrando na imagem, sobrando no rosto dela. Então o que dá esse aspecto de menor é que tem mais espaço, mais pele sobrando, assim, mais espaço em branco, vamos botar assim, na personagem do meio do que na esquerda. Mas o olho é o mesmo tamanho. Só que a diferença é que o da esquerda aparece o olho, logo em cima já acaba a testa. Então isso é uma questão de perspectiva, uma questão de proporção, melhor dizendo, nos animes, nos desenhos que vale a pena você lembrar, tá? Então isso é muito importante de você entender quando você vai criar um personagem. Ver o que você quer dar destaque, o que você não quer dar, o que você quer que seja um detalhe, o que você quer que seja um elemento principal do desenho. Isso aí eu falo em vários vídeos aqui do canal também, eu falo bastante sobre isso. E o cabelo,
mechas longas. Basicamente, os dois personagens da esquerda têm mechas bem longas. Não são cabelos extremamente volumosos, mas com mechas longas realmente, que é o que eu tinha falado do Sunraku mesmo, tá bom? Então espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar um like no canal, compartilhar para o amigo, que isso realmente ajuda muito aqui no engajamento dos vídeos. Clica na playlist tutoriais de desenho que eu tô já deixando aí no card. Tem vários vídeos assim ensinando tudo que você precisa: esboço, pintura, cabelo, rosto, olho. Tudo que você precisa aprender sobre desenho tem nessa playlist, tá? Então clica nela que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então te espero aqui no próximo vídeo aqui do canal. Até a próxima. Tchau!